ministro Silvio Almeida foi denunciado no Me Too, que é uma ONG internacional que recebe denúncias de mulheres assediadas. A própria ONG já confirmou algumas denúncias contra o ministro e elas precisam ser apuradas porque é grave. Assediar mulheres sexualmente é grave em qualquer circunstância. Não importa quem são os atores, as vítimas ou os agressores, é sempre muito grave e, portanto, precisam ser apuradas. Obviamente, nesse caso, onde você tem como acusado um ministro de Estado e, segundo a imprensa, uma ministra de Estado como vítima, além de outras mulheres, é grave também. E como todo caso desse, deve ter muita responsabilidade na apuração e nos pré-julgamentos também. Nesse caso, mais ainda, porque existe muita coisa em jogo. Primeiro, o cargo de ministro do Estado, forças internas do próprio campo progressista, aliados e, claro, os fascistas desse país, capitaneados pela senadora Damares e pelo próprio Bolsonaro, que já se manifestaram, quer dizer, vomitaram nas redes toda aquela hipocrisia peculiar que a gente já conhece contra o governo Lula e o próprio ministro. Segundo, a própria história pessoal do ministro, que até agora é pautada pela defesa dos direitos humanos, inclusive em defesa das mulheres. E terceiro, obviamente, a integridade das possíveis vítimas, das mulheres que denunciaram. É um desafio. É preciso muita responsabilidade. E é claro que não adianta eu pedir aqui cuidado com os pré-julgamentos, porque a internet virou um tribunal a céu aberto, né? Mas a gente precisa tomar cuidado porque tem muita coisa em jogo. Como eu disse, a integridade das possíveis vítimas, a integridade de um homem até aqui digno, comprometido com a nossa luta e o desgaste de um governo que luta pelos direitos das mulheres, pela luta antirracial e por justiça. O que está posto é que existem denúncias na ONG internacional Me Too de algumas mulheres e um zum sobre a Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, contra o Silvio Almeida, ministro dos Direitos Humanos. Até agora, nesse momento aqui que eu estou gravando esse vídeo, a ministra Aniele Franco ainda não se pronunciou. O ministro Silvio Almeida gravou um vídeo contundente, refutando todas as acusações e pediu investigação de todos os órgãos competentes. Você, como eu, deve ter visto pela imprensa várias histórias que alimentam a imaginação do povo em geral. Por exemplo, que o destino do ministro vai ser decidido numa conversa entre o presidente Lula e a ministra Aniele Franco. Que eles, o Silvio Almeida e ela, por exemplo, tinham uma disputa interna pelo poder ou pelo protagonismo, que esse assédio contra ela foi no ano passado, que as outras mulheres que acusam o ministro lá na ONG não quiseram se identificar ou não autorizaram que a ONG divulgasse suas identidades. Já há algumas semanas tem um zum aí de assédio moral contra o ministro e a sua equipe, lá feita pelos funcionários do Ministério. Tudo isso são ilações que sensacionalizam essa questão grave, como eu já disse. Que o presidente Lula vai conversar com a Aniele, é óbvio que ela e o Silvio Almeida tinham uma disputa por espaço, por protagonismo, ou seja lá o que for, é natural. Na política é assim mesmo. Disputa por orçamento, por estrutura governamental, inclusive por egos. Isso, infelizmente, faz parte da condição humana de cada um de nós. As mulheres que denunciaram não se identificaram ou não permitiram a divulgação das suas identidades. Sim, essa é uma condição de defesa das vítimas de assédio, que normalmente sofrem o assédio
por homens que fazem parte de uma estrutura de poder fundada lá no patriarcado. Isso facilita falsas denúncias? Sim. Por isso, precisa ser muito bem investigado. A Aniele Franco teria denunciado só agora porque muitas mulheres não conseguem, por muitos anos, falar sobre isso. Aliás, não ficou claro que ela fez denúncia. A ONG não diz na sua nota que ela seria uma das vítimas. Mas a primeira-dama Janja já postou uma foto beijando a testa da irmã da Marielle. Seria sororidade? Mais um detalhe nessa trama, que seja qual for o resultado, quem perde é a luta pelos direitos humanos, perde a luta antirracial, perde a luta pela emancipação das mulheres. Espero que o ministro Silvio Almeida seja vítima de mais uma articulação macabra de quem luta contra os avanços civilizatórios do nosso povo, fundamentalmente da luta das maiorias minorizadas, negros e negras, mulheres, comunidade LGBT, queria mais. Espero de verdade que ele seja inocente. Por isso, quero uma investigação eficiente, rápida, que responsabilize os culpados ou as culpadas, porque existem culpados e também culpadas. Se ele for culpado, que se aplique a lei com todo rigor. Mas se ele for inocente, talvez seja uma ótima oportunidade para o país aprender a lidar com os linchamentos públicos tão comuns nos dias de hoje. Aguardemos.